Bom, pessoal, eu tenho aqui nas minhas mãos os dois Phalaenopsis que eu adquiri recentemente e replantei. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa atividade, de como eu realizo o replantio, tirando eles lá dos vasos plásticos que vêm comercialmente e transferindo aqui para cada um deles. O meu tronquinho de sabiá, conhecido também como sansão do campo, e o meu cachepô de madeira de massaranduba. Toda vez que eu compro Phalaenopsis, uma ou outra planta qualquer, a minha primeira providência é retirá-la desse substrato que vem e plantar no substrato que eu trabalho costumeiramente. Esses dois Phalaenopsis aqui, eu já vou mostrar para vocês de forma bem clara. Então eles vieram aqui com um substrato à base quase exclusiva de casca de coco. Então é um substrato que eu não recomendo, que eu não uso para cultivar de jeito nenhum. E a gente vai dar uma olhada aqui como é que está o sistema radicular deles aqui, o substrato, a qualidade do substrato, mas independente do que esteja, eu já aviso para vocês que nessa condição a adquirir essas duas plantas, mesmo com flores, eu não espero a floração acabar, encerrar-se. Eu simplesmente removo o substrato e faço o transplantio ou replante. Nesse caso aqui, uma delas eu vou fazer um plantio no tronquinho de sabiá. Então está aqui o tronquinho de sabiá, em algumas regiões ele é conhecido como sansão do campo. E o outro Phalaenopsis eu vou fazer aqui o replantio para esse cachepô de madeira. E o substrato que eu vou usar, nesse caso aqui do cachepô, vai ser a minha casca de pinos polida, que eu compro ela comercialmente e faço essa divisão. Então eu corto a casca de pinos em cubinhos aqui, que vocês podem ver pequenos, 1,5 cm por 1,5 cm, às vezes um pouco maior, não muito mais do que isso. Carvão também, que eu adquiro o meu carvão em qualquer loja que vende material para churrasco ou supermercado, e também corto as pedras, nunca uso pedras muito grandes, e um pouco de esfagno, que é o que eu uso para dar uma maior retenção de umidade. Nesse caso aqui, a minha composição do substrato que eu vou usar no meu cachepô é a base de 2 partes de casca de pinos polida cortada, uma parte de carvão e um pouco de esfagno aqui. Então essa é a composição do substrato que eu vou usar no meu cachepô. Removendo aqui o meu substrato completamente, então dá para ver aqui a quantidade de casca de coco que foi usada. Tem um componentezinho aqui, provavelmente de casca de pinos também, muito pouco, mas é quase que exclusivamente a casca de coco. Então eu removo tudo, faço a limpeza, não deixo ela aqui. A semelhança da outra planta também, dá para a gente perceber aqui a quantidade de fibra de coco utilizada. Então isso a planta não consegue de jeito nenhum desenvolver bem. Daqui pouco tempo essa fibra de coco começa a decompor-se e aí a gente passa a ter problema com o sistema radicular. Cria um excesso de umidade e você perde a planta muito rapidamente. Então é muito comum nós termos problemas de fungos e bactérias aí nos Phalaenopsis. E a grande causa, na maioria das vezes, vem desse substrato que é colocado aí em excesso com fibra de coco, ou uma casca de pinos que já vem muito decomposta. Então isso é muito frequente. Então um ponto positivo dessas duas plantas aqui que eu adquiri é que elas não vieram com plug plant. Então e é uma coisa que eu sempre critico. Por que os produtores mantêm o plug plant lá na fase adulta, nessa fase aqui adulta, quando não é necessário? O plug plant é muito mais para o desenvolvimento dos seedlings, mas eles acabam não fazendo a remoção nos replantios, e aquilo vai permanecendo lá até na planta adulta, que traz um monte de resultados. Mas eu vou mostrar para vocês do que se trata, que é o plug plant. Vou mostrar para vocês, para que todos vocês percebam e vejam
os danos que podem se advindo do uso dele na fase adulta. Então eu sempre recomendo que quando vocês tiverem plantas em que ele esteja presente, que façam a remoção imediata. Não aconselho que vocês trabalhem com sistema radicular muito úmido, com substrato muito umedecido, não. E se for o caso, eu aconselho também que vocês façam uma limpeza, uma lavagem do sistema radicular, quando você tem um substrato muito envelhecido, muito decomposto. Então é sempre bom fazer uma lavagem completa do sistema radicular. Aqui pelo menos está mais tranquilo, dá para eu fazer essa remoção sem ter uma obrigação, uma necessidade premente de fazer a lavagem dele. Mas não esqueçam, se vocês perceberem que o substrato está muito decomposto, muito velho, para qualquer planta, não é só Phalaenopsis não, aí eu aconselho que vocês façam uma boa lavagem do sistema radicular, para que vocês removam todo o resíduo desse material velho e também até para evitar manter fungos aqui, esporos ou alguma estrutura que possam futuramente trazer problemas aí com micro-organismos. Pelo menos nesse caso aqui, nessa planta, eu não tenho raízes deterioradas, eu tenho apenas uma raiz aqui, um pouquinho de raiz aqui, ela já está mais amarelada, mais envelhecida, que eu vou fazer a remoção. Então essa remoção eu faço direto aqui com o meu alicatezinho de corte. Então o alicate já está previamente asséptico, foi feita a asepsia dele com álcool 70. E aqui eu vou mostrar para vocês, vou remover essa raiz aqui que já está mais amarelada, já está mais estragada. Então eu não tenho necessidade dela. Então está aqui um tronquinho de sabiá. Como eu tenho já outras plantas também, e já é perceptível o bom desenvolvimento dos Phalaenopsis no tronquinho de sabiá, então eu vou fazer a colocação dele aqui nesse tronquinho. Bom, aqui eu vou só mostrar para vocês, como é que eu compus aqui a minha almofadazinha, cama de esfagno. Então posiciono ela aqui no tronquinho de sabiá e logo em seguida eu vou fazer a acomodação do meu Phalaenopsis nele. Para amarrar, o meu aramezinho de amarração acabou, mas isso não é impedimento de fazer a fixação. Então eu vou usar um fiozinho de nylon aqui, um barbantezinho de nylon, vou fazer a fixação normalmente e na medida que o sistema radicular vai aderir ao tronquinho de sabiá, vai se fixar, esse cordão aqui ele vai ser removido de qualquer forma, como eu também removo os fios de amarração. Na medida que as raízes vão se fixando, eu vou retirando os fios de amarração. Então, diferentemente lá quando eu uso no substrato para o meu cachepô, nesse caso aqui eu não faço o corte do esfagno. Então eu faço uma acomodação aqui do esfagno com ele do jeito que vem, bruto, com a fibra mais longa. Porque aí ele precisa ficar de forma mais aderida aqui e dar mais umidade para o sistema radicular. Então aqui eu vou fazer a fixação, amarrar primeiro um aqui, deixo umas raízes soltas para elas ficarem aí crescendo livremente. Dá uma amarrada boa, para as raízes ficarem bem fixadas e em contato com o tronquinho. Então esse contato com o tronquinho é que vai dar uma maior aderência delas. Então gradativamente, e as raízes novas, obviamente, que vão ser produzidas daqui para frente, elas vão estar já virão fixadas no tronquinho. Então um outro cordão eu vou passar aqui bem na base dela. Então vou deixar ela um pouquinho inclinada aqui, vocês vão ver que é para essa inclinação impede que haja muito acúmulo de água, então isso é interessante, isso é importante.
aqui, ó. Aí eu aconselho que deixe sempre ela com um pouquinho de inclinação, nunca ela retinha, para que essa inclinação faça com que a água da rega nossa, né, ela bata aqui, mas ela seja escoada para baixo, ela caia. Então eu nunca recomendo você deixar a planta em pezinha, a planta reta. Então sempre deixa ela aqui com uma certa inclinação, que aí vai facilitar o desenvolvimento dela e não vai permitir o acúmulo de água. Então não se preocupem, porque é comum quando a gente faz essa mudança do substrato, a planta descartar algumas raízes, né? Isso vai acontecer, vai secar algumas delas aqui, mas gradativamente as raízes novas que vão ser formadas, aí a gente já vai ver que elas virão fixadas no tronquinho. Então, o que eu faço costumeiramente aqui no meu cachepô para acomodar as minhas plantas? Então, a primeira providência aqui é fazer uma camadazinha de carvão. Então eu sempre deixo aqui embaixo, sempre mantenho uma primeira camada de carvão, coloco aí para todas as plantas, eu mantenho essa camadazinha de carvão, então vai ajudar na drenagem do substrato, vai facilitar também, vai manter a umidade também. Então, uma vez que eu faço essa primeira camada aí, eu adiciono um pouco aqui do meu substrato preparado e faço a acomodação da planta. Não tem problema que algumas raízes fiquem para fora, de jeito nenhum. Então, da mesma maneira que eu fiz lá no tronquinho, não vou deixar a planta em pé. Então ela não vai ficar reta, ela vai ficar um pouquinho inclinada, que é também para facilitar aquela saída da água, não ficar acumulada a água aqui, né? Que se eu deixar a planta em pezinha, a forma como as folhas estão inseridas acaba virando um copinho. Então esse acúmulo de água aí, normalmente você vai ter problema com fungo ou bactéria. Então se você deixá-la um pouco inclinado, né, vai ser benéfico aí, não vai permitir que haja esse acúmulo de água. Então aqui eu venho e completo com o meu substrato, devagar para ir acomodando, fechando os espaçozinhos, sem pressionar para não maltratar as raízes. Então não precisa apertar, né? Só precisa acomodar para ele fechando os espaços. Eu abri mão de cultivar Phalaenopsis em vasos plásticos justamente por observar que o meu desenvolvimento nessas duas maneiras, né, é muito mais satisfatório, é muito mais pleno. Então as plantas são muito mais saudáveis do que mantê-las nos vasos plásticos. Então eu não tenho quase mortalidade mais dos meus Phalaenopsis, eu não tenho tido problemas, exceto mais recentemente que apareceram os ácaros, mas eu trato disso aí com vocês num outro vídeo, somente sobre esse capítulozinho. E tá aqui, meus dois Phalaenopsis novos para minha coleção. Aqui já vem com uma hastezinha, é possível e é provável quando a gente faça o replantio, né, se ele tiver com flor, vai perder algumas flores mais rapidamente, não vai ter a mesma durabilidade, obviamente. Mas eu prefiro fazer dessa maneira do que mantê-los nesse substrato velho que vocês viram. Então essa é uma recomendação que eu faço. Concluído aqui o replantio, o primeiro passo, vocês não podem esquecer de jeito nenhum, é promover a rega.
Se gostaram da atividade de hoje, dá aquele joinha que vai ser importante para a gente. Clica lá no sininho para você ser avisado das novas atividades, das novas novidades que virão aí toda quinta-feira. Agradeço a companhia de todos, aqueles que já me acompanham, continuem nos acompanhando, nos assistindo. E obrigado pela companhia que estão nos dando, o apoio que estão nos dando. E aqueles que não se inscreveram ainda, inscrevam-se no meu canal e venha curtir conosco essa grande aventura chamada de orquidofilia. Abraço e até uma próxima. Até mais!